vamos agora ao terceiro capítulo, concepção de gramática. É importante aqui entender o conceito de gramática e entendendo o conceito de gramática, a gente chegaria a saber o que é saber gramática e o que é ser gramatical. Há basicamente três sentidos para essas expressões, né? Saber gramática e o que é ser gramatical. O primeiro sentido diz respeito a um manual de regras de bom uso da língua a serem seguidas por aqueles que querem se expressar adequadamente. Então, nós temos aqui um conceito de gramática, né, que remete ao tradicional, justamente a gramática normativa. Nesse sentido, a gramática normativa seria o conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecidas pelos especialistas, com base no uso da língua consagrado pelos bons escritores. Então percebe-se aqui, pessoal, que há um aspecto tradicional bem forte, né? O que seriam esses bons escritores, né? Obviamente, considerando aqui a literatura clássica, né? Então, tudo aquilo que se desvia desse bom uso, né, seria erro, seria deformação, degeneração da língua. A variedade dita padrão deve ser seguida por todos os cidadãos, e sendo seguida pelos cidadãos, a língua não seria degenerada. A segunda concepção de gramática é a que tem sido chamada de gramática descritiva, porque na verdade ela faz uma descrição da estrutura e funcionamento da língua e sua forma e função. Aqui, a gramática seria então um conjunto de regras que o cientista encontra nos dados que analisa à luz de determinada teoria e método. Saber gramática, nesse sentido, significa ser capaz de distinguir, nas expressões de uma língua, as categorias, as funções e as relações que entram em sua construção, descrevendo com elas sua estrutura interna e avaliando sua gramaticalidade. São representantes dessa concepção as gramáticas feitas de acordo com as teorias estruturalistas, que privilegiam a descrição da língua oral, e as gramáticas feitas segundo a teoria gerativa transformacional, que trabalha com enunciados ideais, ou seja, produzidos por um falante ouvinte ideal. Essas duas correntes básicas da gramática descritiva fazem o que se pode chamar de uma linguística da langue, do sistema formal e abstrato da língua, visto como algo uniforme que regula as variedades da fala, né, da parole. A terceira concepção de gramática é aquela que, considerando a língua como um conjunto de variedades utilizadas por uma sociedade de acordo com o exigido pela situação de interação comunicativa em que o usuário da língua está engajado, percebe a gramática como um conjunto das regras que o falante de fato aprendeu e das quais lança mão ao falar. Aqui nós temos a gramática internalizada, né? Quando uma criança, por exemplo, chega à escola, ela já traz consigo uma gramática internalizada, ela já traz consigo um conjunto de regras que ela foi aprendendo, né? Desde o nascimento e vai utilizando, né, na sua comunicação. Obviamente, esta gramática internalizada, ela está em constante atualização, né? Justamente quando ela chega à escola, ela vai atualizar esta gramática internalizada. Então, para essa gramática internalizada, não há aqui a dependência da escolarização ou de quaisquer outros processos de aprendizado que sejam sistemáticos, uma vez que essa gramática internalizada vai ser aprendida, né, vai sendo aprendida no próprio convívio social. Para nós, enquanto professores de língua portuguesa, é importante aqui saber que há vários tipos de gramática e que o trabalho com cada um desses tipos pode resultar em trabalhos completamente distintos em sala de aula. Os três conceitos de gramática que nós vimos anteriormente não são os únicos, né? Pois bem, então vamos aqui retomar esses três tipos e ver os demais. O primeiro tipo elencado aqui é a gramática normativa, que é aquela que estuda apenas os fatos da língua padrão, da forma culta de uma língua, norma essa que se tornou oficial. Baseia-se, em geral,
nos fatos da língua escrita e da pouca importância à variedade oral da norma culta, que é vista conscientemente ou não como idêntica à escrita. Então nós temos aqui praticamente, pessoal, uma espécie de lei que vai regulando o uso da língua em uma sociedade. É a essa gramática normativa que mais se refere tradicionalmente na escola, né, pessoal? Então, geralmente, quando a gente fala em gramática, né, é o senso comum relacionar essa ideia de gramática à gramática normativa. Mas é muito importante nós termos em mente que há outros tipos de gramática. E, obviamente, considerando um tipo ou outro, né, isso vai mudar a abordagem que a gente vai fazer da língua em sala de aula, tá bom? Então, quando se fala em gramática, é importante a gente lançar o seguinte questionamento: que tipo de gramática você está falando, né? Pois bem, o segundo tipo de gramática é a gramática descritiva, que descreve e registra para uma determinada variedade da língua, em um dado momento de sua existência, as unidades e categorias linguísticas existentes, os tipos de construção possíveis e a função desses elementos, o modo e as condições de uso desses elementos, né? Então nós temos aqui basicamente uma abordagem sincrônica, ou seja, em determinado tempo, né, analisa-se a língua, né, tomando por base um tempo fixo, né, daqui a essa abordagem sincrônica e não abordagem histórica, né, não abordagem diacrônica. Então nós temos aqui basicamente uma perspectiva estruturalista. O linguista ele observa, né, com frequência essas gramáticas descritivas recebem nomes ligados às correntes linguísticas, segundo as quais elas foram construídas. Aqui nós temos as gramáticas estrutural, a gerativa transformacional, a estratificacional, a gramática funcional, etc. A gramática internalizada, que nós vimos agora há pouco, né, é o próprio mecanismo ou conjunto de regras que é dominado pelos falantes e que lhes permite o uso normal da língua. Pois bem, esses três tipos de gramática nós já vimos anteriormente. E nós vamos ver outros tipos de gramática que são definidos pela forma de explicitar a estrutura e o mecanismo de funcionamento da língua. Nós vamos ter aqui a gramática implícita, que é a competência linguística internalizada do falante, e que seria implícita justamente porque o falante não tem consciência dessa gramática, apesar de ela estar em sua mente e permitir que ele utilize a língua automaticamente, quando dela necessita para qualquer fim. Alguns dizem também gramática inconsciente. Já a gramática explícita ou teórica é representada por todos os estudos linguísticos que buscam, por meio de uma atividade metalinguística sobre a língua, explicitar sua estrutura, constituição e funcionamento. Então, todas as gramáticas normativas e descritivas são também gramáticas explícitas ou teóricas, fazendo justamente aqui uma contraposição à gramática implícita, né? Nós temos também a gramática reflexiva, que é a gramática em explicitação. Esse conceito se refere mais ao processo do que aos resultados. É quando a gente observa e reflete sobre a própria estrutura da língua, buscando detectar, levantar suas unidades, regras, princípios, ou seja, a constituição e funcionamento da língua. Então essa gramática reflexiva, ela surge quando a gente reflete sobre a própria estrutura linguística. Esses três últimos tipos de gramática representam uma distinção muito produtiva na questão do ensino de gramática e podem ser diretamente relacionados à distinção entre atividades linguísticas, atividades epilinguísticas e atividades metalinguísticas. As atividades linguísticas são aquelas que o usuário da língua faz ao buscar estabelecer uma interação comunicativa por meio da língua e que lhe permite ir construindo o seu texto de modo adequado à situação, aos seus objetivos comunicacionais, ao desenvolvimento do tópico linguístico. Ou seja, pessoal, as atividades linguísticas são as atividades de construção e reconstrução do texto que o usuário realiza para se comunicar. As atividades epilinguísticas são aquelas que suspendem o desenvolvimento do tópico discursivo para, no curso da interação comunicativa, tratar dos próprios recursos linguísticos que estão sendo utilizados ou de aspectos da interação.
Isso está muito presente, pessoal, quando a gente fala algo, né, e decide mudar a forma como aquilo foi dito. Quando você está em um restaurante, por exemplo, e fala: garçom, me traz um refrigerante. Quer dizer, garçom, poderia me trazer um refrigerante, né? Então você produziu aqui o primeiro período, né? Mas depois percebeu que estava relativamente rude, né? E preferiu utilizar um modalizador, né? Poderia me trazer. Então você hesitou e preferiu utilizar aqui uma outra estrutura linguística. Então você se utilizou de próprios recursos linguísticos, né, para fazer aqui alterações na própria mensagem que você estava enviando. As atividades metalinguísticas são aquelas em que se usa a língua para analisar a própria língua, construindo então o que se chama de metalinguagem, ou seja, um conjunto de elementos linguísticos próprios e apropriados para se falar sobre a língua. Nesse caso, a língua se torna o conteúdo, o assunto, o tema, o tópico discursivo da situação de interação. Todos os estudiosos e especialistas da língua fazem metalinguagem. Todas as gramáticas descritivas, históricas, comparadas, geral, universal ou de outros tipos são produtos de atividade metalinguística. Os outros tipos de gramática que Travaglia nos traz são definidos pelos seus objetos de estudo e por seus objetivos. Nós temos a gramática construtiva ou transferencial, é que descreve duas línguas ao mesmo tempo, mostrando como os padrões de uma podem ser esperados na outra. No ensino de língua portuguesa, a gramática contrastiva, por exemplo, será particularmente útil quando ela mostrar as diferenças e semelhanças entre diferentes variedades da mesma língua, dialetos regionais, língua oral e língua escrita, registro formal e registro coloquial. O próximo tipo de gramática é a gramática geral. É a que compara o maior número possível de línguas, com o fim de reconhecer todos os fatos linguísticos realizáveis e as condições em que se realizarão. Aqui nós temos a busca por princípios, né, aos quais todas as línguas obedecem e que fornecem a explicação profunda do emprego dessas línguas. Então são buscados aqui os traços comuns a todas as línguas humanas. Vamos ter também a gramática universal, é uma gramática de base comparativa que procura descrever e classificar todos os fatos observados e realizados universalmente, ou seja, investiga quais características linguísticas são comuns a todas as línguas do mundo. Pelo que nós podemos perceber, pessoal, nem sempre se faz aqui uma distinção entre gramática geral e gramática universal. Vejam alguns exemplos de universais linguísticos. Todas as línguas têm vogais. Todas as línguas têm dupla articulação. Então, são articuladas em morfemas e em fonemas. Todas as línguas têm categorias pronominais envolvendo pelo menos 3 pessoas e 2 números, singular e plural, por exemplo. Nós vamos ter também a gramática histórica, é a que estuda uma sequência de fases evolutivas de um idioma. É como se essa gramática histórica pegasse uma sucessão de sincronias, né, de períodos fixos na história, e fosse estudando, né, o caminho dessas sincronias. Ela estuda a origem e a evolução de uma língua, acompanhando-lhe as fases desde o seu aparecimento até o momento atual. E o último tipo de gramática aqui é a gramática comparada. É a que estuda uma sequência de fases evolutivas de várias línguas, normalmente buscando encontrar pontos comuns. Os estudos comparativistas tiveram seu auge no final do século XIX e início do século XX e foram responsáveis pelo estabelecimento das famílias de línguas, descobrindo parentescos entre as línguas aparentemente muito distanciadas, como o latim e o sânscrito, por exemplo. Então, quando você começa a fazer um estudo de uma língua, né, principalmente uma língua muito antiga, como fazer uma pesquisa, né, como analisar uma língua antiga se não há registros escritos dessa língua? Como fazer isso, né? Justamente comparando línguas antigas que têm registros antigos, né, ver
o que há em comum entre essas línguas antigas e pensa da seguinte forma: se há essas características em comum nessas línguas antigas, então a língua da qual derivaram essas línguas antigas tem essas mesmas características. Então, por exemplo, quando se busca estudar o indo-europeu, né? A língua da qual se originou aqui o sânscrito, ao latim e por aí vai, né? Não há registros escritos do indo-europeu, mas se chega, busca aqui, né, se chegar ao indo-europeu comparando essas línguas antigas, né? Chegando-se aqui ao que há em comum entre elas. Então, aquilo que há em comum entre elas, muito provavelmente, né, vem de uma língua mãe, tá bom? Então, essa seria aqui a gramática comparada, né, ela possibilitaria fazer comparação entre as línguas. Ele é professor, linguista, autor de uma nova gramática do português brasileiro, Ataliba Castilho. Venha pra cá. Eu só não entendi o seguinte, gramática do português brasileiro. Não houve uma unificação aí do português exatamente para que um sirva para todos? Não, a unificação que houve foi da ortografia. Isso só a forma escrita. Mas uma legislação não consegue rearticular duas modalidades do português que estão se afastando progressivamente. Não, então, já estão bem afastadas. Bem afastadas, não é? Então, desde meados do século passado começou esse afastamento. Então... Tem uma coisa que eu achei muito curiosa, que quando o primeiro livro que eu escrevi, o Xangô, eu usava a palavra cavanhaque. Em Portugal, ninguém mais sabia o que queria dizer cavanhaque. Mas como? Porque a gente aqui falava um português, de certa forma, seiscentista, porque parou ali, né? E cresceu para um outro lado e eles cresceram por outro. Então, mas o que é? É barbicha. Eu falei, então, barbicha é cavanhaque. Só os caras mais descolados e tal, que conheciam bem a língua, é que se lembravam. Eu tenho a impressão que isso acontece muito também na gramática. Ah, sim. Isso acontece muito na gramática e eu procuro caracterizar isso nesse meu livro. Você veja, o sistema de pronomes do português europeu é distinto do nosso agora. Vai dando exemplos. Por exemplo, nós ainda temos o tu, porém é mais nas regiões periféricas do país. O você tomou conta do tu. O vós desapareceu. Talvez na missa, não é? Mas não se usa mais o vós. Nós usamos, em lugar de nós, pode ser nós o agente. Em lugar de vós, você, ou então o senhor, se há mais formalidade. Então, esses pronomes estão desaparecendo. Se eles desaparecem, muda a morfologia do verbo. Fica mais simples. Imagina, eu digo assim, eu falo, você fala, ele fala, a gente fala, eles falam. 3 formas só. Não é mais aquela morfologia complicada do nosso tempo, não é? Mas tem uma coisa... As gramáticas antigas. Tem uma coisa que eu acho curiosa. Você falou no tu. Mas o tu que se usa no Brasil também é corrompido, vamos dizer, porque não é tu vai, né? É bem então, como no Rio Grande do Sul. Não, tu disse isso, até tem alguns ministros gaúchos, que foram ministros de educação, que falavam com essa modalidade, vamos chamar. Não se pode chamar de erro, né? Já que tem toda uma... Se as pessoas estão falando, estão se entendendo, não é? A questão do erro é bem mais complicada do que imaginar que se alguém diz tu diz e não tu dizes, então isso já foi um erro, né? O erro é quando a pessoa fala e o outro não entende. Aí foi erro. Você responde em árabe. Sabe que eu achava que isso era café? Mas você quer um café? Eu não quero, mas eu sempre achei que isso fosse café. É o que o convidado quisesse, que é um uísque, que não, é um café. Não. E você vai me dar uma caneca só não dessa? Tem miojo, claro. Miojo não. Miojo nem a sopinha da... A sopinha
de envelope da Beth. Eu vou tomar de pacote. De pacote. Pacotinho. Alex precisa providenciar para ter a mão. A gente tem que ter tudo aqui disponível. Tá certo, senhor. A dona Beth, por exemplo, deixou de tomar a sopa de pacote porque não tinha. Nossa, vai ter que pegar. Desculpa, Ana. Professor, tem uma coisa que eu costumo dizer e aplicar, aliás, aqui no meu programa, desde que começou há 22 anos, eu instituí que eu ia chamar todo mundo de você. Tanto o sapateiro como o presidente da República. E no começo o Otto Lara ligou para mim porque eu entrevistei o professor Bulhões, com 90 anos, 90 e tantos anos, e eu chamava ele de professor, tal, mas de você. E aí ele me ligou e falou, olha, você não pode falar, com 90 e tantos anos, um senhor de... Mas sabe qual é o problema? É que no Brasil, o senhor não caracteriza só uma diferença de classe, muito mais uma diferença de classe social. Quer dizer, você chama o médico de senhor e chama o ascensorista de você. Enquanto que na França, o ministro é chamado de vous e o ascensorista também é vous. Então eu resolvi fazer isso e tal. Ele falou, olha, não sei se eu concordo. Passou um mês e meio, eu entrevistei o Luiz Carlos Prestes e fiz a mesma coisa. Isso criou uma soltura, uma intimidade, que de repente, no meio da entrevista, ele falou assim, a Olga foi o grande amor da minha vida, coisa que ele nunca disse antes em entrevista, porque quebrou uma formalidade. Aí o Otto me ligou de novo e disse, ó, você tinha razão. Fale você. Então, porque eu acho que você é realmente, não é só pelo lado do informal, é pelo lado de não fazer uma divisão social que acaba. Imagina num programa, 3 pessoas que eu entrevisto, uma é o presidente da República, a outra é um sapateiro. Aí eu chamo um de senhor e o outro de você. Acabou, né? E o que é engraçado nisso é que você teve uma origem muito formal, altamente formal. Era o tratamento, era Vossa Mercê. Vossa Mercê. Era dado ao rei. Aí a burguesia lá em Portugal subiu e tal, ficou importante, e quis também ser tratada de Vossa Mercê. Aí o rei ficou bravo. E daí que surgiu então o tratamento Vossa Majestade. E o Vossa Mercê virou você, Vassuncê, Vós Missê, você, até que em Minas já é só C. Agora calcule, Vossa Mercê, 4 sílabas, C, uma, não é um grande progresso? Você vai, você fica, você fala, não é? Você sabe, né? Você sabe, né? Eu achei curioso aí que em Portugal ainda usam o você. E você pensa que é como se fosse mais intimidade? Não, é o contrário, é menos. Porque ele ainda guarda em Portugal esse sentido mais cerimonioso que o você tinha, dada essa sua origem, né? Então Agora, ainda fica. Eu queria perguntar, professor, aí já me referindo à nova ortografia, por que o ex, antes da palavra iniciada com H, continua com hífen e as outras não? Então, por exemplo, ex-herbário tem hífen. O ex-honrado senador, que não é mais, tem hífen. Agora, sem ser, não tem. Por que não, com H conservou o hífen? Você sabe? Sabe, essa questão dos prefixos é uma questão muito difícil de regulamentar. Porque eles são dinâmicos. Há alguns que já grudaram, vamos dizer assim, com a palavra que vem depois. Então, esses são escritos juntos. Outros ainda têm muita independência, ainda são formas reconhecidas como um prefixo. Aí você coloca o hífen. De modo que... Mas só na frente de palavras com H, sem ser H, sumiu. Pois é, sem dúvida que sumiu, foi até bom que já simplificou um pouco mais. Mas, de todo modo, as pessoas têm criticado muito a reforma por causa da dificuldade nas regras do hífen. Agora, eu digo o seguinte, qualquer um que fosse fazer aquela regra ia sofrer bastante, porque há essa questão da mudança das expressões, não é? Umas que já estão mais gramaticalizadas, como dizemos tecnicamente, outras menos, então menos automatizadas. Então, é muito difícil você representar na língua escrita uma situação de mudança. De modo que ter paciência é abrir o vocabulário ortográfico e olhar lá. Mas não seria mais simples, tem hífen em todas. E acabou. Pronto. Porque aí não fica, tem, não tem. E tem uma frase que você chamou a atenção, que eu acho ótima,
que eu acho que está até no telão, se não me engano. Olha aí. Remédio para libido. Como é que se tira o acento da palavra para, ou se põe? Isso foi o Hilton Marques, que trabalha conosco aqui, que escreve um português impecável. Diz assim, você não sabe se é um remédio para parar a libido, remédio para libido, ou se é um remédio para libido. Não sabe se é a favor ou contra. Nesse caso, não faz falta o acento no para de verbo parar? Não, porque essa sentença, como todas as outras, ou essa expressão, nunca vem solta daquele jeito como está no telão. Não, sim, eu sei. Isso vem dentro de um contexto. Mas no jornal, pode vir no jornal um anúncio. Mas vem... Remédio para libido. Pois é, mas aí vai depender da pessoa que tem ou não tem a libido, você não acha? Isso, mas é isso que me assusta. Aí Imagina ele o velhinho tem que muita- quer tomar um remédio para ter mais libido, ele olha e diz, para Esse é libido. pra mim. Não, não quero. Enfim, a nossa... Enfim, esse acento deu uma grande confusão, não? É. A falta do acento. O trema eu até concordo, que realmente não tem muito sentido. Só que pinguim vai ficar pinguim. Vai Não ter que- fica, não fica, não fica. Já vê, grudou, não tem jeito. você fala um pouco de italiano? Você fala, não fala? Fala. Você veja, o italiano fez uma reforma ortográfica há muito tempo. O que eles resolveram? Não há acento nenhum. Pronto, acabou. Agora você veja, é uma palavra com muitas... É uma língua com muitas palavras para paroxítonos. Você escuta, mas eu não sei se é dovrebero ou se é dovrebero para o verbo. Ué, você escuta falar e você aprende. Não é porque você não fala a língua que eu vou ter que encher o italiano de acento para facilitar a sua vida. Aprenda a língua. Quando você ouvir que é dovrebero, você sabe que é para o paroxítono. E não põe acento nenhum. Eu acho ótimo isso. Então, simplifica a vida. Não tem acento, tira fora. Talvez você tenha razão na questão do hífen, mas há algumas questões para a gente pensar, eu não vou me lembrar de exemplos agora, mas em alguns momentos isso poderá causar a mesma dificuldade do par. Provavelmente. Não é? Eu sei Mesmo não havendo libido. Quando não é libido, aí também não vale mais a pena nada. O inglês é que eu acho uma língua... Aliás, o Bernard Shaw deixou uma parte da sua fortuna para fazer uma fundação para melhorar um pouco a escrita da língua, porque você fala de um jeito e escreve de uma maneira inteiramente diferente, né? Cough. Cough é com GH no final. Porque era assim como você está falando. Eles estão guardando a grafia do inglês medieval. Exatamente. Então, escrevia assim, não querem mudar. A mesma coisa o francês, né? Não querem mudar. E aqui, que muda bastante, as pessoas aí reclamam, né? Então, imagine, em inglês, por exemplo, é preciso você aprender letra por letra da palavra, porque não há uma regularidade na grafia. Além do cough, tem o enough, né? Então, é que aquele GH era uma velar expirada, enor, se dizia antigamente. Depois a palavra mudou, ficou enough, mas eles continuam escrevendo como falavam antigamente. Tem até um exemplo que eu não vou me lembrar da palavra fish, escrita de um jeito inteiramente diferente, porque é o F do cough, o I enfim, de cada uma das coisas que teria pronúncia diferente. E fica uma coisa estranhíssima. Agora, quer dizer, em português, na reforma, eu acho que ficou mais fácil escrever. Eu acho. Ficou mesmo. Agora, simplificou muita coisa. Fosse abolir todos os acentos, talvez aí seria... Para alguns, então, paraíso. abolir a crase seria uma bênção. Talvez fosse mesmo. Ô, Jô, você perguntou tantas coisas para a Beth sobre a peça dela. Você não pergunta nada do meu livro. A gente está falando só do seu livro, mas eu vou perguntar. Tá bom. Você sabe que, claro, isso também parte de um conhecimento, de uma intimidade que eu tenho com a Beth há muito tempo. Não, claro. Mas eu espero que essa intimidade... Obrigada. Eu espero que essa intimidade surja aqui, porque, como eu estou terminando de escrever um livro, eu vou aborrecer você bastante para saber o que está certo. ou não. Agora, você não precisa ler tudo isso aí não, viu? E gramática é como dicionário. A gente não lê tudo, né? Lembra daquela história do sujeito que ficou preso 30 anos. Quando ele saiu, disseram, mas coitado, você ficou preso lá. Não tinha nenhum livro para ler. Não, tinha sim um livro. E você gostou desse livro? Não, mudava muito o assunto.
Que livro era esse? Era um dicionário. Toda hora mudava o assunto. Quer dizer, não é para ser lido, é para ser consultado, né? É. Há uma dúvida, consulta-se. Ainda bem que não deixaram a lista telefônica com ele, A lista que telefônica. tem muito personagem, mas não tem enredo. Ali não é enredo, seria bem pior. Agora, como é que se consulta o seu livro? Já que estamos falando aqui do próprio, como é que você consulta? Se você tem uma dúvida pontualizada, então há um índice de matéria no final. Você vai lá, olha aquele problema que está explicado ali, e aí você vai remeter à página. Está bonito nessa Normalmente foto. é assim, eu fiquei bonito, né? Isso era mais novinho, viu, Jô? Não parece. O Pinsky, que é o editor, não parece? Não, você continua novinho. Puxa, que susto! Não. Então, eu mandei uma foto mais nova. É sempre assim que a gente faz, não é? É? Eu acho que é, não é? Eu não sei, mas estou aprendendo. Ué, Por exemplo, quando nós viemos aqui, o pessoal aí da maquiagem andou passando umas coisas na cara da gente. não, mas ficou tão natural. Bem natural. Depois eu quero que você me dê você prometeu vou lhe dar uma coisa para a Beth, eu também quero. Eu quero a gravação desse programa. Só? Mas com o maior prazer. Ah, bom. Pensei que ele fosse dizer, mas que cara de pau, hein? Não. A cara de pau está disfarçada pela maquiagem. Pela maquiagem. Então foi por isso. Mas Professor, é assim. como é que se pesquisa aqui? Então, se você tem o termo técnico, não sabe o que é onde você abriu. É o glossário de termos técnicos. Por Se você tem exemplo... se você tem um problema que você quer saber como funciona na língua, aí você procura na continuação aí que tem o índice de matéria, chamado Agora, índice de tem uma matéria. coisa que as pessoas neurastênicas, como eu, às vezes, ficam meio obsessivas com isso aqui. Comparatistas, veja linguística histórica. Isso não é preguiça de escrever duas vezes? Não, é porque se você a linguística histórica é complexa, são mais de 100 anos. E renovou e renasceu agora aqui no Brasil desde os anos 80. Então, como aquilo teve vários movimentos científicos, se você dispersar aqueles movimentos como comparatista, neogramáticos, estruturalistas, pelo índice, você não vai dar a visão do conjunto. E o carinha se sente roubado, não é? Perfeito. Então é Quer isso. dizer, é só... metalíngua, maravilha. Não é meta a língua, é metalíngua. Aí já estamos entrando no perigoso terreno da pornografia. Pornografia não tem essa entrada, pornografia. Olha só, endófora, veja, voricidade. Foricidade. Foricidade. Essa eu vou ver, porque essa eu não tenho a menor ideia do que se trata. Você usa o tempo todo palavras fóricas, palavras que retomam uma coisa que você já falou. Tão simples. Né? O Jô Soares tem um programa. Ele faz esse programa há mais de 20 anos. Ele retoma o Jô Soares. Prático, né? Isso chama-se foricidade. Retoma. Ou então você antecipa uma coisa que vai dizer na frente também. Você vê, eu nunca li o seu livro, eu já sabia E disso. você não, e mesmo sem ler o livro, você usa o português com toda adequação. Não é por estar aqui na sua presença. Ah, muito obrigado. Sr. Fico Jô Soares. feliz. Não é por É bom estar na sua presença. é bom que a gente conheça as ferramentas que a gente usa, né? Pois claro. A razão desse livro está exatamente no que você acabou de falar. Nós aprendemos a falar em casa, quando somos crianças. Aprendemos a língua falada. Depois, na escola, aprendemos a língua escrita. E aí, somos apresentados à língua do Estado, que é o padrão culto. Bom, da língua portuguesa. Agora, quando você aprende a falar, a sua mente trabalha de um modo incrível para conseguir dominar esta realidade humana tão complicada como é a língua. Porque é extremamente complicado. A gente fala o tempo todo, escreve, lê, tudo bem, mas vai pensar um pouco. Como é que eu solto uns sons aqui, este aparelhinho aqui grava, vai aí para o ar, as pessoas escutam esses sons e entendem o que eu estava pensando. Mesma coisa você. Isso não é um milagre? Porque o som são os barulhos, os ruídos. Como é que nós ligamos a esses ruídos umas tantas ideias? O professor, por exemplo, tem línguas que são mais apropriadas para a filosofia, como o grego antigo e o alemão, pelo fato de repente, juntarem tudo numa palavra só.
Né? Não, não é por isso. Não facilita a expressão do Selbstverständlichkeit, a coisa que se explica por si mesmo. Para falar isso em português, a quantidade de palavras é enorme. Em alemão é uma só. Não, é porque há muitos filósofos que escreveram em alemão, muitos filósofos que escreveram em grego. Mas os nossos colegas que têm descrito as línguas dos índios, aqui no Brasil, mostram que eles têm concepções, por exemplo, sobre numeração, quantidades, altamente sofisticadas. Mas como eles não escrevem, Claro. a gente não vai dizer que aquela língua é boa para filosofia. Seria, se eles Não, porque escrevessem. até são as chamadas línguas bárbaras, né? Alemão, inglês e tal. Então, Aí também o originalmente- bárbaro também tem um sentido que se perdeu. Bárbaro quer dizer o que balbucia, então sabe mal falar a língua. Era isso. Depois você tomou esse outro sentido de não civilizado, mas não é esse o sentido, não. Não, no sentido Mas, da viu? época dos romanos, que o cara chegava só Não blá, blá, blá. falavam latim, isso aí é um bárbaro, está balbuciando, não fala a minha língua, né? Então, como esses eram os germanos, e entre outros diziam que os germanos eram os bárbaros, no sentido de gente brutal, sem civilização. Bom, as palavras mudam de sentido, né? Mas uma coisa que eu fiz nessa gramática foi justamente levar as pessoas a pensarem sobre o uso que elas estão fazendo o tempo todo. Cada vez que eu escrevo ou que eu falo, a minha mente trabalhou muito. E o nosso trabalho de linguistas é explicar, ou tentar explicar do que se sabe, que não se sabe tudo, tentar explicar o que aconteceu na sua mente, na sua inteligência, quando você produziu uma dada expressão. É isso que é o interesse maior da linguística, é você explicar como a mente funcionou. Por exemplo, estava conversando com uma das suas auxiliares. Você veja como é que é como é a nossa língua e outra língua qualquer. Uma pessoa bate na minha porta e fala, dá licença, e eu falo, pois não. E a pessoa entra. Mas eu falei, não. Ou então vem um aluno no fim do curso, um aluno que não estudou direito, e fala, professor, e aí, eu passei de ano? Eu falo, pois sim. Eu falei, sim, mas era não. Isso é que é preciso ser explicado, e que eu explico aí. Pois não, Quer dizer sim. sim. E pois sim, Quer dizer não. quer dizer não. Veja lá. Em Portugal também? Ou também? Mesma coisa. É? Isso aí não é diferente. Isso É não é igualzinho. diferente. O que é diferente das duas modalidades são as inferências que são feitas. Quer dizer, quando nós falamos, nós não estamos colocando só no ar alguns sentidos que não foram antes elaborados na nossa mente. Que nós temos uma linguagem interna, conosco mesmos, antes de pôr a linguagem no ar, através dos meios físicos, e falando, ou então escrevendo. Então, você veja o modo como a gente, ao falar, revela que fez várias comparações, e analisou a situação, inferiu algumas coisas daquela situação, e aí pôs aquela expressão no ar, aconteceu um enorme trabalho mental prévio. O trabalho da linguística é mostrar que trabalho é esse. Bom, professor, uma aula, além de um papo maravilhoso, eu conversei com o professor Ataliba T. de Castilho, que está lançando a nova gramática do português brasileiro pela editora Contexto. Professor, muito obrigado. Obrigado, de verdade. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!